Do livro O Eterno que Há, de Cris Souza Fontes, capítulo 3, O Médico. Eram muitas as chaves. Ele mal sabia qual usar para abrir a porta da sua casa. Já era tarde e parecia não haver ninguém. O médico agora, após um dia de trabalho, colocava sua pasta e seu casaco sobre o sofá de um xadrez acinzentado e acendia a luz do abajur. Realmente, após verificar, não havia ninguém em casa. Estava sozinho e cansado pelas tensões vividas em sua rotina. Desafrouxou o nó da gravata, foi ao bar e se serviu de seu uísque preferido, e com o copo em mãos se viu diante de um móvel encerado. Em menos de 1 minuto, um porta-retrato estava em suas mãos. Todas as noites, o percurso era o mesmo. Começava nas chaves, na pasta e no casaco sobre o sofá, seu velho copo de uísque e o porta-retrato em mãos. E ali ele ficava alguns minutos, às vezes horas, contemplando aquela foto. Nela, uma adolescente sorria, linda. Ao seu lado, lá estava sua imagem a sorrir despreocupado, dando o braço à sua esposa. Bons tempos aqueles, onde tudo parecia eterno, onde só existia amor e felicidade até despedaçar em seu coração. Era para ter sido a viagem perfeita. Tudo contribuía para que fosse perfeito. A luz, o trajeto, as belezas, os sorrisos. Ele só não podia prever a tragédia que aconteceria em sua vida. Ah, se ele pudesse prever, jamais teria viajado naquele final de semana. Jamais teria insistido que sua filha fosse, alegando que seria divertido. Se ele pudesse ter previsto o que ocorreria, jamais sairia de perto da sua menina. Em sua mente voltavam as imagens que não abandonavam por 2 anos. A busca, o desaparecimento, o crime, o corpo. 2 anos pareciam apenas dias para o seu coração dilacerado de pai. Desde o dia em que sua filha foi brutalmente agredida, violentada pelo próprio colega de turma, ele não se perdoou por não ter sido mais zeloso. Seus dias não tinham mais sentido. Algo se quebrou quando ele se deparou com a realidade do mundo em que vivia. Difícil entender por que as coisas aconteciam. E lá estava ele, dia após dia, a rever aquela foto da sua linda menina sorrindo ao seu lado. Tantas vidas ele trazia ao mundo, mas ele não tinha o poder de trazer sua filha de volta. E nessa busca silenciosa por respostas, seus dias se passavam. Papai, não sei se eu quero ir. Querida, vai ser divertido, dizia ele. E quanto tempo faz que não saímos juntos, Nicole? Dizia Márcia, a mãe. Seu pai vive por aquele hospital. É um milagre conseguirmos um final de semana com ele. Ambos sorriram. Márcia tinha razão. Francisco era médico há mais de 20 anos e desde então seus momentos com a família eram muito raros. Mas pai, fiquei de sair com a minha turma. Então leve-os, será divertido, dizia Francisco. Maldita a hora em que ele aceitou que Nicole levasse seus amigos para sua casa de campo. Se ele pudesse prever o que viria, jamais o teria feito. Entretidos e contentes, todos seguiram viagem rumo ao desconhecido, mas ao prazer e divertimento, acreditavam eles. Tudo corria bem. Márcia, satisfeita, preparava os pães, enquanto Francisco passava carnes de hambúrguer na chapa. Nicole gargalhava entre os amigos, tomando um delicioso refresco à beira da piscina. Eram 3 amigos, 2 rapazes e uma garota.
ambos na mesma faixa etária de Nicole, com exceção de um dos rapazes, que parecia ter mais de 18. Este era o que mais cercava a moça de atenções e mimos. Naquela noite, após o jantar, a turma resolveu se aventurar por entre a mata ao redor com os milhões de avisos de cuidado de Márcia e Francisco na bagagem. Mas eles não se importaram. Queriam curtir a vida, se divertirem ao máximo, fazendo descobertas e correndo perigos. O desconhecido normalmente excita as pessoas e, principalmente, aos adolescentes. Algumas horas haviam se passado desde que os jovens saíram, com lanternas e mochilas às costas. Francisco já perambulava de um lado a outro na sala da casa, preocupado. Estão demorando muito, Márcia. Calma, querido, eles provavelmente já estão chegando. Já era para terem chegado. Foi o que combinamos. Os garotos são responsáveis. Conhecem nossa filha desde a infância. Não fariam besteira alguma. Espero que não. Mas Francisco estava preocupado. Seu faro paterno dizia que algo estava errado. Mais horas se passaram e nada de Nicole e seus amigos retornarem. Passando a mão em uma lanterna e em alguns acessórios, ele se pôs à procura do pequeno grupo. Enquanto andava, trilha afora, retirando pequenos galhos do seu caminho, levava o coração em disparo. Após 30 minutos de caminhada ofegante, Francisco viu uma estranha iluminação e um vulto correr em sua direção. Era Babi, amiga de Nicole. Parecia apavorada e, trêmula, parou diante do pai preocupado. Doutor Francisco, que bom! Babi, o que houve? Onde estão todos? Onde está Nicole? Eu não sei. Como assim não sabe? Gritou em desespero. Soltou-a bruscamente e continuou a seguir a trilha com o coração em pulos. O que teria acontecido? O que veria? Pelo caminho, Francisco se deparou com um dos garotos, o mais novo, Otávio, também chamado sempre de Tavinho por sua filha e amigos. Onde está minha filha? Ele parecia atordoado e não conseguia responder. À volta se deparou com as mochilas, uma fogueira ainda acesa, restos de comida, latas de cerveja e algumas garrafas de vodka. Meu Deus do céu, o que fizeram aqui? Babi e Tavinho, colados, não sabiam o que responder diante da travessura habitual da idade. Mas foi Tavinho que se arriscou a responder. Estávamos nos divertindo, eu acho. Divertindo? Virou-se Francisco furioso. E desde quando essa bagunça é diversão? E voltando-se para o que realmente o interessava, Nicole. Onde está Nicole e o outro rapaz? Eles estavam muito loucos e saíram e já faz um tempo e a fúria do pai crescia. E não sabemos onde estão, é isso, respondeu Babi. Então vamos procurá-los, ordenou Francisco. Os dois se prontificaram. Babi, quero que você volte até a casa, avise a Márcia e peça que acione a polícia local, caso eu não retorne com Nicole em 1 hora. Sim, senhor, irei. Babi saiu correndo por entre a noite, enquanto Tavinho acompanhava Francisco na busca. Andaram por quase 40 minutos e nem sinal da sua filhinha e do irresponsável do outro rapaz. Cansado, Francisco se recostou a um tronco, fronte suada, respiração acelerada. O que seu irmão fez à minha filha? Tavinho estava sem jeito e se sentindo responsável, já que o rapaz era seu irmão. Não sei, doutor Francisco. Eles se davam bem, se gostavam, eu não sei.
Se gostavam? No rompante. Minha Nicole só é uma criança de 16 anos. Como pode um cara de 19 gostar dela? É possível, sim. Tavinho também parecia preocupado. Seu irmão nunca havia feito nada parecido. Vamos continuar. Quase 3 horas após o desaparecimento de Nicole, aquela montanha mais parecia uma metrópole de tanto movimento. Guardas, cães, vizinhos, a busca estava séria, mais do que antes. Francisco parecia não acreditar no que estava acontecendo, mas ainda acreditava que encontraria sua filha bem e salva. A noite se ia lentamente e os primeiros raios de sol apontavam no horizonte. Em um acampamento improvisado pela polícia no meio da mata, todos esperavam. Não havia mais nada que Francisco e os demais pudessem fazer. Agora somente restavam funções para a polícia. O dia amanhecia quando o delegado local se aproximou do médico. Meus oficiais encontraram alguma coisa. Já estão vindo para cá. 2 oficiais conduziam bruscamente um jovem entre as mãos pregadas em seus braços. De cabeça fixando os próprios pés, o jovem se deixava conduzir até a família em desespero. Encontramos esse rapaz caído a alguns quilômetros daqui. O reconhecem? É claro, é o Caco, meu irmão, disse levantando-se rapidamente Tavinho. Francisco se levantou na velocidade de um raio, voando para cima do rapaz entorpecido. Onde está Nicole? Onde está minha filha? O que você fez com ela, seu cretino? O delegado logo interferiu e Márcia, sentida e abalada, segurou um dos braços do marido, pedindo-lhe calma. Mas foi o delegado que quebrou o silêncio. Esse rapaz não tem condição alguma de responder. Está praticamente sedado pelo uso excessivo de drogas. Encontramos com ele seringas, pó, cigarros, enfim, foi uma noite longa. Com o olhar magoado, Francisco, miserável. O delegado continuou. O doutor terá de ser forte agora. Encontramos uma moça a alguns metros à frente de onde estava o rapaz, com as descrições que me passou. O delegado fez uma pausa, medonha e pavorosa pausa. Quando a encontramos, não respirava mais. Vimos alguns hematomas, mas somente a perícia poderá dizer melhor, e isso levará alguns dias. Enquanto isso, vamos interrogar o jovem e Márcia começou a chorar desesperadamente. E Francisco não continha a dor que lhe ia a alma naquele momento. Onde está ela? Estamos esperando a chegada da perícia para remover o corpo da sua filha do local. Doutor, eu sinto muito pela sua perda. Que momento aquele! Que dor imensa no coração de um pai ao descobrir que sua filha estava morta. Sente muito? Você sente muito, delegado? Já perdeu uma filha por um acaso? Não, você nunca deve ter perdido alguém. Então, como pode me dizer com essa cara de indiferente que sente muito? Desesperado, Francisco avançou sobre o jovem drogado, como se toda sua dor estivesse impregnada em seus punhos fortes. Seu desgraçado, como pôde fazer isso com a minha menina? Como pôde? Em meio à sua dor e revolta, os oficiais retiraram o jovem da vista do médico, dando-lhe voz de prisão. Após a chegada dos peritos e averiguada na cena do crime, o corpo de Nicole foi recolhido e levado ao instituto responsável para análise de praxe. Tudo feito, tudo resolvido após muitas lágrimas convulsivas. Nicole estava morta. O laudo constou que Nicole havia sido violentada e agredida pelo suspeito que, estúpido, não dominou seus instintos durante o uso de drogas. Foi confirmado ainda o uso excessivo de álcool e cocaína no sangue da vítima,
falecendo esta de uma overdose, enquanto seu corpo era violentado. Todos os dias, situações de forma semelhante acontecem no mundo, mas não percebemos, sequer importamos. A verdadeira atenção diante do problema somente é dada quando uma parte de nós está envolvida no assunto, quando sentimos de perto a dor da perda violenta. Somente aí é que nos deparamos com a realidade da vida que nos rodeia. Anos difíceis foram aqueles. Difícil de retornar à vida normal sem ouvir as risadinhas da sua menina ao telefone, confabulando com as amigas. Difícil se adaptar à nova mudança. Difícil perdoar o miserável que envolveu Nicole. Difícil olhar em seus olhos e perdoar. Francisco achava que talvez, se um dia ele perdoasse aquele garoto, poderia viver melhor o resto dos seus dias. Mas era impossível. Essa ideia passava muito raramente em sua mente. Caco havia sido preso, ainda esperando o julgamento em regime fechado. Nem a influência do nome da sua família na cidade, já que essa era pequena, nem todos os advogados ou dinheiro foram mais fortes que a força de um pai ferido, médico influente, exigindo por justiça. Já se fazia 2 anos que ele estava preso. Mas Francisco não se importava, nem sequer se condoía com a pena dele. Queria que pagasse a qualquer modo. Mal sabia que essa revolta o deixava preso a um passado sem volta, a um quadro paralisado no tempo, sem retorno ou esperança de mudança. Tentou tocar a sua vida. Agora, mais do que nunca, seu refúgio era o hospital e seus pacientes. Depositou toda a sua frustração, sua dor no trabalho. Márcia, sua esposa, enfrentou como uma guerreira toda aquela situação. Francisco a ouvia chorar durante as noites, mas nos dias era forte e devotada ao lar e à sua nova tarefa, uma ONG de mães que perdiam filhos pela violência das ruas, da cidade, da vida. Na verdade, a vida não é violenta. A violência vive nas pessoas por elas não saberem como lidar com a vida. E de volta estava ele, com seu copo de uísque e o porta-retrato em suas mãos. 2 anos haviam se passado e parecia que nada havia mudado referente à sua dor e àquela saudade que lhe tomava o coração. Enquanto estava entretido em seus pensamentos, nem percebeu que a sua esposa chegava em casa e agora estava ali, do seu lado. De novo, querido. Ele acordou do seu sonho. Sem jeito, devolveu o porta-retrato no móvel, comentando: sempre me lembro dela. Sempre me culpo por tê-la levado e por ter aceitado que ela levasse aquelas pessoas. Márcia, sempre muito carinhosa e forte nas horas precisas, consolava mais uma vez o marido médico. Se ela não tivesse ido, ficaria e sairia com essas mesmas pessoas, e poderia ter acontecido o mesmo. Sabe por quê? Não. Porque as coisas, quando têm de acontecer, acontecem. Não temos uma bola de cristal para adivinhar como procedermos diante das situações. Oh, como seria bom se tivéssemos. Seria mesmo, respondeu ele. Eu teria evitado muitas coisas e nossa menina estaria aqui conosco. Ou não, meu querido, ou não. E como foi o trabalho hoje? Após um breve silêncio, como sempre, imprevisível, um sorriso amarelo. Tive uma paciente especial, muito jovem. Talvez tivesse a idade da nossa filha hoje. Teve uma gravidez complicada. E mudando de assunto, e você? Quais são as novas? Márcia o olhou fixamente. Quero que vá comigo a um lugar.
Precisamos dos seus serviços médicos. Mas agora, querida, acabei de chegar, já é noite. Você não era assim. É, afinal ele é um médico, e médico não tem horários. Amistosamente, colocou seu copo sobre a mesa, pegou o casaco, sua maleta e acompanhou sua mulher. No próximo capítulo, o capítulo 4, você descobre para onde será que Francisco e Márcia foram.